Salve, Esmaposfera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar, então, finalmente fazer o review do Battlefield Saturn Boosted que saiu recentemente pela Seed Connection. Eu queria explicar, afinal de contas, que produto é esse, porque ele é uma coisa meio confusa, assim, tem gente que não entendeu direito por que ele existe, por que ele está saindo pela Seed Connection e não pela M2, ou pela Bitwave, ou enfim, né? Mas eu vou explicar isso tudo. E antes de eu entrar no assunto, como sempre, vou fazer aquele pedido para vocês. Deixa um like, comenta, se inscreve no canal, aquele rolê todo que vocês sabem que é necessário para que, né, o canal continue crescendo, a gente continue aparecendo aí nas buscas de vocês. E vamos lá falar desse jogo deveras curioso. Antes de mais nada, eu preciso explicar por que Batsugun é tão relevante. Muitos de vocês já sabem, mas pode não ser todo mundo, então vamos lá. Batsugun foi o divisor de águas entre os shmups tradicionais e os Bullet Hell. Na década de 90, ele foi o jogo que praticamente iniciou essa tendência que é seguida até os dias de hoje, né, por vários desenvolvedores, várias empresas que criam esses jogos Bullet Hell. Começou no Batsugun. Tem uma certa discussão a respeito de se não foi o Batsugun, que não foi bem o Batsugun, que foi o V5, que também é conhecido como Grindstormer, tem outros que falam que foi o Donpachi, enfim, mas assim, o primeiro desses três que inaugurou de fato esse formato Bullet Hell foi o Batsugun, sim. Se ele foi o criador do Bullet Hell ou não, eu não sei, mas ele foi o primeiro jogo que se parece e se comporta como o Bullet Hell que a gente tem notícia. Por si só, o jogo já teria uma importância histórica, porque ele inaugurou um novo estilo, né? E a gente sabe que assim, Bullet Hell joga muito diferente de um shmup tradicional, né? Se você já um dia pegou, né, por acaso, um Bullet Hell para jogar, assim, desavisado, você viu que é bem diferente, que é uma intensidade, uma agressividade muito maior, que é um esquema muito diferente de você se esquivar e você escolher o caminho entre os padrões de bala que tem, que difere bastante de um shmup tradicional. Só por isso o jogo já teria importância histórica, mas ele também tem uma outra coisa muito importante. Ele foi o último jogo da Toaplan. E a Toaplan, como eu já falei aqui, vocês provavelmente já ouviram falar isso de mais um monte de outros lugares, eles foram praticamente os Beatles dos shmups, né? Eles ditaram como os shmups iam ser dali pra frente. Não foram os únicos, claro, mas eles, vamos dizer assim, deram boa parte do que a estrutura básica de um shmup é hoje em dia. E, bom, foi o último jogo da Toaplan, foi o jogo que encerrou a empresa e que se aproveitou do máximo da habilidade dos desenvolvedores também. Era onde os desenvolvedores estavam mais maduros e mais experientes e mais cobras no que eles estavam fazendo e que eles conseguiram fazer o jogo, vamos dizer, mais completo possível, que é o Batsugun. E depois disso a empresa acabou, tá? Ou seja, o jogo é duplamente importante enquanto histórico. Ele criou uma ponte entre os shmups tradicionais e os Bullet Hell e ele encerrou a Toaplan, então, né, só por isso ele já é relevante. E ele também é um jogo muito legal, tá? Ele é um jogo muito legal, foi portado apenas para Sega Saturn e para arcade. Quer dizer, ele existia para arcade, foi portado para Sega Saturn e ficou por aí, né? Talvez por causa de que o gênero Bullet Hell e os shmups como um todo já estavam começando a perder relevância, porque já estavam entrando os jogos 3D. Estamos falando aí do começo da era do PlayStation, um jogo de 94, então já era um período que não era muito feliz, assim, muito... os shmups já não estavam mais em tanta evidência no mercado quanto antigamente. Por que esse jogo está saindo agora, sendo se a gente tem a M2 fazendo... se a gente tem a M2 fazendo essa série Shot Triggers deles, que tem Flying Shark, depois teve Twin Cobra, etc. Ou seja, eles estão saindo pela M2. Por que a Seed Connection se meteu nesse rolê? Vamos lá. Com a morte da finada Toaplan, o espólio, ou seja, o portfólio dela, que, né, os direitos dos títulos dela, tinha que passar para alguém, né? Não necessariamente tinha que passar para alguém, mas foram transferidos, foram vendidos para a M2. A M2 hoje é dona do portfólio da Toaplan. Na verdade, não é a M2, é uma empresa chamada Tatsujin, que é de um dos ex-empregados da Toaplan, mas que ele cedeu o portfólio para a M2 fazer os jogos. E eles estão lançando
como a gente já sabe, eu já falei, inclusive tem reviews desses jogos aqui no canal, né? A série Short Triggers, a série Top Lawn Arcade Garage, que são jogos, são ports assim, definitivos, são ports muito bons, muito bem acabados desses jogos. E o que acontece com a City Connection? E quando é que entra a City Connection nessa história? A City Connection não tem nada a ver com a M2. Ela é uma empresa que eu não estou bem certo dessa informação, mas até onde eu entendi, eles têm direito aos portes de Sega Saturn dos jogos. Eles não têm direito aos portes de arcade. Eu não sei se foi alguma negociação que eles fizeram com a Sega, eu não sei de onde veio esse acordo, mas eu sei que eles têm os direitos aos jogos de Saturn, e eles desenvolveram uma engine, ou seja, um emulador embutido, que eles chamam de Zebra Engine. Como que alguma coisa boa pode ter o nome de Zebra Engine, não sei, mas enfim. Para colocar os jogos de Saturn nos consoles e nos computadores. Por que que eles estão correndo tanto, por que eles correram tanto para lançar o Saturn Boosted Collection? Porque cedo ou tarde a M2 vai meter a mão na massa e vai falar, opa, provavelmente aqui vai uma palpite meu, provavelmente eles vão lançar um Truxton 2 e Batsu. O meu palpite é esse. Eles sempre colocam pelo menos 2 jogos num pacote. Eu acho que eles vão lançar esses 3 jogos juntos num pacote. E uma hora eles vão fazer isso. Só que a M2, cara, eles estão ocupados pra caramba com um monte de outros projetos. Eles estão envolvidos com a Sega, eles estão envolvidos com a Taito, eles estão envolvidos com, sei lá, cara, mais o que você imaginar aí de projeto retro envolvendo o shmup, eles estão envolvidos, e eles não mexeram nisso ainda, porque o próximo título da Top Lawn que eles vão lançar é o Zero Fire, que é a coletânea que vem com Hellfire e o Zero Wing. E eles não se mexeram ainda para colocar o Batsugun na história. A City Connection, por sua vez, vem de uma sequência de jogos problemáticos, com problema de performance, né? Desde que eles colocaram essa Zebra Engine na parada, os jogos rodam, mas eles não rodam muito legal, tá? Tem um caso catastrófico, que é o Cotton Guardian Force Collection, que acrescenta 11 frames de lag. Se você está se perguntando o quanto é 11 frames de lag, cara, não dá para jogar. Não dá. Assim, parece a fase de gelo do Mario, sabe? Não dá, é horrível, não dá pra jogar. Eu comprei, me arrependo, enfim, né? Fiquei puto com a City Connection. E aí vem um fato curioso. Quando eu fui reclamar da City Connection, eu descobri... Eu já tinha ouvido falar de fanboy da Nintendo, já tinha ouvido falar de fanboy da Sega, ouvido falar de fanboy da Microsoft, PlayStation e por aí vai. Fanboy da City Connection veio me atacar dizendo que eu não tinha direito de falar mal da City Connection, porque eles dão o sangue, etc, etc, e que eu não podia reclamar porque eu não tinha a placa, eu não tinha o PCB, o arcade para comparar. Amigo, 2023, quem tem o arcade? Me fala. É raríssimo as pessoas que têm o arcade para comparar. Então não é assim, sabe? Se eu não comprei o produto, não gostei do produto, eu vou falar mal. Não tem essa de você não tem direito, sabe? Então, enfim, né? Maluco de fórum, foda-se. Mas, enfim, o que acontece é que a City Connection veio tentando melhorar, e eu devo confessar que conseguiram, de certa forma, até porque 11 frames por segundo, né? Os jogos que eles lançam para esse Zebra Engine. Depois saiu o Ray Force, e depois saiu o Elevator Action, e depois tudo porte de Saturn. E eles estão melhorando a performance, e eles lançaram finalmente. Antes da M2 lançar o Batsugun, eles fizeram o quê? Saíram correndo e lançaram o Batsun, porque eles tiveram um lançamento meio catastrófico aí, que eu não me lembro agora que jogo foi, mas foi o último que foi meio flopado, assim, não vendeu, não saiu, não deu certo, não rolou, e eles são uma empresa, eles precisam capitalizar, correram e lançaram o Batsugun Saturn Boosted. E eu fui jogar. Eu não queria, de fato, meter a mão nesse jogo antes de saírem alguns reviews, mas assim, vocês pediram pra caramba. Eu sei, eu agradeço, inclusive, muito obrigado pela confiança que vocês têm em mim, pelo teste que eu faço. Eu nem sou um grande testador, nem faço um teste tão profundo assim, mas eu falo pra vocês exatamente o que eu acho. E, bom, finalmente eu joguei o jogo.
Eu peguei a versão do Steam e instalei para jogar. E devo confessar que assim, ele acabou parecendo melhor do que eu esperava. Tá? O jogo, não sei se é porque eu gosto pra caramba de Batsugun, mas o jogo me pareceu muito legal, tá? Me pareceu agradável de jogar e eu não notei de cara nenhum problema muito sério. Eu fui jogar ele, fui atrás, óbvio, das coisas diferentes, né? As coisas extras que a City Connection colocou no jogo. Eu descobri que ele tem opção de save state, eles têm um rewind, que não é bem um rewind, ele na verdade fica fazendo save states sequenciais enquanto você joga, e quando você precisa voltar, você clica no botão rewind e você cai para um save state, você se aciona um save state que é feito automaticamente, o que é uma função legal. Tem as opções normais de scanline, tem a frequência do tiro, que é bem legal, é bem útil isso, frequência do autofire. Tem os wallpapers e coisas que, assim, eu acho que era o mínimo necessário que eles podiam fazer para o lançamento, né? Deixar o jogo pelo menos um pouco mais bonito. A trilha sonora nova é muito legal. A trilha sonora do Batsugun original eu não gosto muito, eu acho uma trilha esquisita, eu acho que ela não casa, assim, sabe? Ela me parece uma melodiazinha meio adocicada, assim, meio... não sei, cara, pra mim não tem nada a ver com o que eu tô vendo na tela, sabe? Compara, por exemplo, com a do Truxton, ou a do Dodonpachi, por exemplo, ou do Gradius, que, não sei, cara, ela casa com o jogo, sabe? A trilha do Batsugun é uma coisa que eu não gosto muito, assim. E a trilha nova é muito legal. Se você gosta de música, é um ponto positivo que deve considerar. E eu fui jogar e percebi que o jogo, a princípio, não tinha grandes problemas. O que me incomodou um pouco e eu não gostei de fato foi esses painéis que eles puseram do lado. Cara, eu entendi, claro, eles precisavam colocar uns gadgets aqui do lado porque os jogos da M2 têm. Então eles tinham que botar uns gadgets aqui também, porque afinal de contas, né, é o que se espera de um lançamento, era o que se espera de um lançamento da M2, era que você tivesse os gadgets. Só que você concorda comigo que esses gadgets aqui não tem nada de demais? E não dizem nada? Olha, nem perto dos gadgets da M2, sabe? Os caras nem tentaram, cara. Eles fizeram, assim, sabe, o mínimo necessário, o mínimo do mínimo mesmo. E assim, vamos convir que isso nem bonito tá, cara. Olha só. É um quadrado com uma linha, com uma informação e mais nada, sabe? Então, tipo, ficou muito espartanozinho, muito, sabe, simplão, assim, o mínimo necessário, sabe? Lei do mínimo esforço, sabe? E, sei lá, isso aqui eu não gostei, não. E aí, eu como não tenho uma forma de medir lag, que nem o pessoal faz, que não sei que aquele esquema que eles botam com LED na tela e fazem o teste, eu não tenho aquilo. Eu tive que fazer a medição do lag na base do olhômetro. Ou seja, eu simplesmente peguei e rodei no Saturn, e rodei no Mami, e rodei no Core de Saturn do Mister, né? O Batsugun também, para ver se dava muita diferença. E foi aí que eu vi que tem. Tem sim. Tanto o Mami, quanto o Mister, quanto o Saturn real respondem muito mais rápido que o emulador que eles usam no Zebra Engine da City Connection. Tá? Não é um lag desgraçadamente enorme. Não é um negócio que você vai falar, putz, não dá pra jogar. Não é isso. Mas enche o saco, sabe? Você vai morrer umas vezes, sei lá, eu diria que se você tá tentando jogar mais sério, sei lá, fazer uns 1cc, participar de campeonato, coisa do tipo, esse talvez não seja o porte pra você. Joga no Mami, joga no Saturn, ou joga no Mister, porque não tem muito sentido. Então sim, o lag existe. Não é um lag pavoroso, tá? Pessoas que mediram ele de forma séria dizem que fica entre 6 e 6,5, 7 frames por segundo. Que não é horroroso, mas assim, né? Se você fizer esse teste que eu tô falando, jogar esse jogo e jogar no Saturn, ou jogar esse jogo e jogar no Mami, que é de graça, você vai notar a diferença. Fora isso, assim, qual seria o veredito final para falar do jogo, o que eu achei? Eu achei o seguinte, cara, são 22 libras.
Eu não sei quanto isso vai dar direito no real, porque às vezes a diferença não é direta, mas deve dar aí, sei lá, 150, 200 reais. Na boa, eu acho muito dinheiro, cara. Muito dinheiro, sabe? Por um jogo que, sinceramente, eu acho que não tá entregando tanto assim. É o Batsugun de Saturn emulado. Tem lag e tem umas opçõezinhas a mais, mas sinceramente, nada que eu particularmente acho que vale meu dinheiro. Se você tá desesperado para jogar um Batsugun novo, se você nunca jogou Batsugun, se você não gosta do Mami, sei lá, compra. Mas assim, esteja ciente de que a hora que a M2 fizer o port deles, eles vão destruir essa versão, ninguém vai lembrar que ela existiu. Essa da Seed Connection, tá? E outra, lembrando que se você tem a manhazinha com o Mami, você fez ali o mínimo do mínimo de buscar as opções onde elas ficam e etc. Cara, o save state tem no Mami, frequência do autofire tem no Mami, então assim, você está pagando por uma porção de coisas que já existem de graça. É só você fazer o dever de casa. Então assim, na minha opinião, eu acho que o port ficou assim, vamos dizer assim, uma coisa meio, sabe, nota 6, assim, fez o mínimo necessário e tentou parecer bacana, mas não saiu daquilo. Foi o que eu achei. Não acho que seja uma versão definitiva, não acho que vá ser algo memorável depois que vier a versão da M2, ou talvez até a versão da Bitwave, pode ser que eles façam também, a Bitwave também está fazendo jogos da tua Plan, também está relançando eles. Então, assim, vai aí do teu gosto e do teu bolso. Se você acha que tá desesperado para jogar um Batsugun de qualquer forma, novo, e que a trilha sonora é bacana, mas eu não sei se vale pagar por uma remixagem de uma trilha sonora, entendeu? Então, fica aí o recado, tá? Não vai resolver os problemas de todo mundo e o lag está presente, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado aí por ter assistido o vídeo até o final. Se curtiu, deixa aquele like, comenta, etc. Não, se você for fanboy da Seed Connection, não vem aqui me xingar, tá? Eu não vou ler seu comentário. Se você não for, fica à vontade de dizer, comentar aí o que você quiser. Falou? Valeu, gente. Abraço, até mais, fui.